Quando o motorista de aplicativo me deixou na porta, o céu de Uberaba estava naquele cinza que só Minas conhece, indeciso entre chuva e poeira. A mala arrastou no piso de pedra da varanda como quem raspa um segredo. Eu vinha de Belo Horizonte. 4 dias dormindo pouco, café coado forte em copo de vidro, reunião atrás de reunião, e um contrato que finalmente tinha saído do papel. Meu plano para amanhã era simples: banho, pão de queijo do freezer, silêncio. Em vez disso, encontrei uma presença. Ela estava sentada no meu balcão de granito com a naturalidade de quem já decorou a casa inteira por dentro. Um kimono leve, vinho, caía do ombro como se pertencesse ao cenário. A caneca era minha, de barro de Tiradentes, comprada numa feira de domingo. E a colher, aquela herança da minha avó Dona Nena, descansava dentro, batendo nos lados num compasso que me irritou sem pressa. Bom dia, Marina, disse, como se fosse vizinha pedindo sal. O Rafael comentou que você voltava hoje. Rafael atravessou a cozinha logo depois, arrumando o nó da gravata marinho que ele reserva para reuniões importantes. A voz dele veio naquele tom treinado de quem comunica corte de orçamento achando que é proposta de valor. Precisamos falar sobre mudanças, anunciou, encostando no balcão como se ele fosse o dono da pedra. Eu e a Bruna estamos juntos. Você pode tornar isso tranquilo, ficar um tempo, aceitar o novo arranjo ou recolher suas coisas. Recolher minhas coisas. O verbo ficou pairando no ar, meio ácido. Ergui a mala, recuei o puxador e estacionei ao lado da mesa de jantar que eu mesma tinha pago como caixa da minha empresa, que ele chamava de lojinha na internet. O kimono no corpo dela, eu conhecia, presente que dei a mim mesma quando fechei minha primeira venda por atacado. A caneca era de quando minha mãe veio me visitar e chorou de orgulho. A colher. Bom, a colher ninguém tocava sem pedir. Bruna ergueu a caneca e sorriu de um jeito manso, que me deu uma vontade infantil de quebrar o esmalte da porcelana com os dentes. Você vai ficar bem, querida, ela completou, com a doçura artificial de quem oferece carona depois de furar fila. Vou? A pergunta saiu pequena, mas a resposta dentro de mim veio grande. Eu sorri com a calma mineira que engana muita gente. O que eu tinha era tempo. E o que eles não sabiam é que tempo, comigo, vira ferramenta. Deixa eu voltar um pouco. Antes do sol bater na janela da sala e acordar a rua com o pregão do padeiro, eu vinha, há anos, levantando sem fazer barulho e indo para o quartinho que o Rafael apelidou de cantinho de artesanato. Ele falava isso com aquele riso curto de quem gosta de enfeitar a inferioridade dos outros. Ali, entre um saco de retalhos e uma impressora térmica que fazia seu barulho de grilo, nasceu um negócio. Embalagens sustentáveis bonitas, baratas, e um sistema de distribuição que atravessou o Triângulo Mineiro e parou em lojas que eu admirava desde menina. Aprendi margem errando lote, aprendi frete quando o caminhão sumiu antes de Araxá, e aprendi que silêncio, quando dói, também organiza. Rafael preferia acreditar que eu ficava mexendo no computador. Dizia nos aniversários de família, no churrasco de domingo, nas festas da firma. Enquanto isso, eu bati de 100 para 1000 pedidos, contratei gente boa pelo interior, fechei parceria com rede de papelaria que tem loja do sul ao nordeste. Eu tinha números. Ele tinha narrativa. Na semana em Belo Horizonte, eu fechei o maior contrato da minha vida. Assinei no hotel, olhando a Serra do Curral ao longe, com a caneta que meu pai me deu quando abri o CNPJ. Dormi 3 horas, peguei o primeiro ônibus para casa e fiquei ensaiando o cheiro do meu café. E aí encontrei Bruna no meu kimono. Os sinais estavam mais que plantados. Perfume novo no guarda-roupa dele, sofisticado demais para quem acha caro comprar fruta orgânica, treinos tarde da noite, celular virado para baixo, mensagens com reticências demais. Não discuti. Não faço escândalo. Eu arquivo. E arquivo bem. Cada conversa, cada chamada, cada ausência com horário. O que não é grito vira prova. Somos adultos. Ele prosseguiu, ajustando a gravata como quem ajusta enredo. Não precisa drama. Você pode se mudar com calma. Ou aceitar um novo formato e ficar na casa. A escolha é sua. Bruna reposicionou o kimono, deixando a pele à mostra de propósito. Ela brilhava com a certeza de quem acha que ganhou.
A ideia é não virar confusão, comentou, quase num sussurro. Caminhei até a cafeteira. Peguei uma xícara simples, branquinha, sem história. Enchi de café forte, que descia feito reza. O som da água quente foi o único barulho que prestei atenção. Tomei um gole. O gosto era o mesmo de sempre, amargo, limpo, verdadeiro. Virei para os dois. 72 horas, eu disse. Preciso de 3 dias inteiros. Rafael relaxou 1 milímetro, como quem acha que venceu. Ele esperava lágrima. Eu dei prazo. Claro, respondeu, generoso como o patrão que empresta cadeira. O tempo que precisar. Bruna confirmou com a cabeça. Num gesto que parecia ensaiado, tocou meu braço com pena. Força, viu? Balancei a cabeça, puxei a mala, subi a escada e fechei a porta do quarto de hóspedes com a pontinha dos dedos. Só ali deixei o sorriso mostrar os dentes. Minas ensina 2 coisas cedo: escutar mais do que falar e assinar antes de prometer. Quando Bruna apareceu na vida do Rafael como personal da academia, eu procurei um advogado que gosta de causa complexa e lê contrato como quem decifra mapa antigo. Heitor Sampaio. Passamos meses reorganizando cada papel meu, preparando o terreno com a paciência de quem planta café. A casa, num holding. Os carros, em nome de empresa. Móveis e eletrônicos, comprados com cartão corporativo. A marca e os registros, em camadas, como bolo de fubá bem feito. E havia o acordo prévio, aquele documento que o Rafael exigiu no começo do casamento, quando ele achava que era o único com patrimônio e eu era só criativa. A gente guardou tudo, com firma reconhecida e cópias onde ninguém acha. Meu telefone brilhou na cabeceira. Mensagem do Heitor. Tudo alinhado. Diga quando começa. Abri a janela. O ipê da calçada pingava folhas, e o cheiro de terra molhada entrou no quarto como lembrança de infância. No quintal, a jabuticabeira que meu pai plantou já dava sombra na casinha de ferramentas. Ouvi gavetas na cozinha, objeto que muda de lugar sem pedir licença. O meu mundo, reordenado sem me consultar. Respirei fundo. Liguei. É agora, falei. Ele me deu 3 dias. Vou usar cada hora. Então iniciamos hoje à noite, disse Heitor, sem fazer flor do que é espinho. Vou coordenar com a Tessa e a equipe de logística. Você não levanta uma caixa. Obrigada. Quero isso limpo. Vai ser. Ei, Marina. O tom dele ficou ainda mais baixo. Lembre do combinado. Não debata. Não explique. Deixe os papéis falarem. Desliguei. Mandei 2 áudios. Um para Bianca, minha gerente de operações, avisando sobre a transferência do estoque para o galpão novo no Distrito Industrial. Outro para minha mãe, dizendo que o almoço de amanhã ficaria para depois. Sem detalhes. Detalhes cansam antes da hora. Do corredor, a voz do Rafael subia e descia, como se estivesse treinando a apresentação. Bruna ria. Olhei meu reflexo no espelho do quarto de hóspedes. Cabelo preso no improviso. Olhos cansados, boca firme. Quando a gente decide, o rosto muda. Não é uma história de ciúme. Não é novela de grito. É sobre trabalho feito no escuro e o poder de deixar o silêncio conduzir. Sexta-feira ainda nem tinha nome, mas eu já via o desfecho na curva. Olhei o relógio, 9 e pouca. Não era meu antigo horário de levantar para embalar pedido, mas o corpo lembrava. Preparei um coador extra e o levei para o escritório, aquele que ele apelidou de cantinho, ironizando que não conhecia. Enquanto a água passava pelo pó, chegou uma mensagem de número desconhecido. Me perdoa. Era da Thalita, secretária do Rafael, aquela moça que sempre mandava lembrancinhas de fim de ano com fitinha dourada. Na sequência, outro texto. Não consigo mais acobertar. Tenho tudo guardado. Se você quiser, te envio. Nada de ódio. Só o encaixe frio de uma peça que faltava. Obrigada. Envia tudo para o Heitor. Ele vai orientar. Lá embaixo, ouvi o barulho de uma porta de armário batendo. Bruna falava sobre trocar a cor da sala, dar mais luz. Como se a casa pedisse aprovação de catálogo. Apoiei a testa na madeira da porta por um instante. Não dramatizei. Decisão não combina com cena. O relógio andou um pouco.
Guardei no saco opaco os objetos que eu não queria ver mexidos por ninguém. Um álbum, 2 peças de protótipo, um chaveiro bobo que minha mãe me deu na adolescência. Peguei a pasta preta com divisórias coloridas, que o Heitor chamava de minha pequena central elétrica, e enfiei numa tote bag que por fora parecia qualquer coisa. Desci de novo. Eles estavam ali, um do lado do outro, simétricos, discutindo como se escolhessem cortina. Rafael ergueu a sacola de comida que tinha pedido por aplicativo. Separei massa para você, comentou, como se gentileza pudesse tampar poço. Você deve estar faminta. Agradeço, respondi, passando direto, abrindo a porta do fundo. Vou respirar um pouco. O quintal estava úmido. O cheiro de chuva veio de leve, junto com o som de um pardal teimoso no fio da rua. Meu celular vibrou. Heitor confirmando a equipe. Tessa confirmando a entrada pela garagem às 11h30. Bianca mandou só um foguinho e um coração. Sorri sozinha. A linguagem do nosso time sempre foi simples, sinal e ação. Entrei, novamente. Passei a mão no azulejo amarelo da cozinha, minha cor preferida desde menina. Não é objeto, é tempo guardado. 3 dias, repeti, sem erguer a voz. Meu escritório ninguém mexe. A garagem também não. E não mudem nada que vocês não trouxeram. Rafael franziu o senho. Marina, você não comanda. Acabei de comandar, respondi, sem pressa. Ele olhou para Bruna, pedindo apoio com os olhos. Pela primeira vez, vi uma rachadura no sorriso seguro dela. Bom, rachaduras deixam entrar luz. Subi. Fechei a porta do quarto de hóspedes e sentei no tapete, as costas encostadas na cama. Lembrei do primeiro dia em que esgotou um lote que eu desenhei sozinha, lá atrás, quando ainda imprimia a etiqueta na mesa da cozinha e fazia conta com lápis atrás da orelha. Lembrei da primeira vez em que Rafael reduziu meu trabalho a hobby, e da noite em que decidi não revidar, só registrar. Ninguém deveria precisar proteger a própria vida da pessoa que prometeu cuidar dela. Mas se precisar, aprenda a fazer bem feito. À meia-noite, a casa estaria entregue ao sono. Um pouco antes do amanhecer, os cômodos teriam outra forma. Eu já conseguia ver o vão limpo na garagem, o silêncio no escritório onde a impressora costumava cantar, o espaço claro na prateleira onde ficavam as amostras. Apaguei a luz. No escuro, o celular acendeu de novo com a mensagem do Heitor. O relógio começou. Adormeci com a mão sobre a tote bag, não por medo, por certeza. A planta da minha própria fuga estava desenhada. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do quarto não era ameaça. Era aliado. A chuva começou mansa, batendo nas telhas como se cochichasse segredo. O relógio da sala marcava 11h30 quando o som de pneus abafados veio da rua de trás. Levantei da cama devagar. A casa inteira dormia. Rafael roncava. Bruna respirava leve, sem culpa. Encostei na janela. 3 vans sem identificação estacionaram junto ao muro lateral, faróis apagados. A luz do celular piscou uma única vez. Mensagem de Heitor. Equipe posicionada. Tudo conforme. Desci descalça. O piso frio pareceu cúmplice. Abri a porta da garagem e vi os rostos concentrados da equipe. Tessa na frente, capuz, prancheta na mão. Ela me cumprimentou com o respeito que se reserva a quem não hesita. Começamos pelo escritório. Sussurrou. A ordem é não deixar rastro. Assenti. O som das caixas sendo fechadas era o único ruído. Embalagens, pastas, discos rígidos, documentos selados. Cada coisa no seu lugar, cada rastro apagado. A impressora que me acompanhou desde o início foi envolta em manta grossa. Enquanto observava, percebi uma calma diferente, o tipo de tranquilidade que só vem quando o medo termina. O medo de perder o que é seu. O medo de não ter saída. Heitor chegou 15 minutos depois. Roupa escura. Expressão de quem já fez isso outras vezes. Vai dar certo, Marina, disse. O resto é protocolo. Ele me entregou um envelope pardo. São cópias autenticadas de todos os registros. Deixa no cofre do banco amanhã cedo. Peguei o envelope e o apertei contra o peito. E ele? Perguntei. Nem imagina, respondeu.
Achamos que ele revisava relatórios na empresa enquanto usava os computadores para outra coisa. Recebi uns prints da secretária dele. Amanhã a firma vai abrir auditoria. O som do fecho metálico das caixas ecoou pelo quintal. O IP balançava sob a garoa. O cheiro de terra molhada misturava-se ao cheiro de papel. Tessa me olhou. Acabamos em 40 minutos. Fiquei ali, parada, olhando meu pequeno império sair pela porta da garagem como se fosse contrabando de dignidade. Cada van levava um pedaço da minha reconstrução. Às 4 da manhã, o último carro partiu. Fechei o portão e o silêncio se instalou. A casa parecia outra, respirando diferente. Preparei café, mesmo sem sono. O primeiro gole veio quente, firme. O barulho da colher batendo na xícara me lembrou da avó Nena e da paciência que ela dizia ser a melhor arma. Dia 1, murmurei. O sol começava a clarear quando Rafael apareceu na escada, só de bermuda, o cabelo bagunçado. O que foi esse barulho? Perguntou, ainda sonolento. Virei de costas, lavei a xícara. Entrega antecipada. Coisas da minha empresa. Que empresa? A voz subiu meio tom. A minha, Rafael. Aquela que você chamava de brincadeira de internet. Ele franziu a testa. Olhou em volta, notando os espaços vazios. Onde estão as máquinas? Viajando, respondi, enxugando as mãos no pano de prato. Assim como você vai viajar em breve. Ele riu, nervoso. Que é isso, Marina? Não começa. Já comecei, disse e subi as escadas. No quarto, abri o armário e escolhi uma roupa leve. O dia seria longo. Eu precisava parecer normal. Às 8, o portão tocou. Eram os homens da transportadora contratada oficialmente. Uniformes azuis, crachás. Vieram retirar os móveis listados em nome da empresa. Rafael, ainda deitado, ouviu o barulho e desceu correndo. Ei, ninguém toca em nada aqui, gritou. O encarregado entregou a ele a nota fiscal. Retirada de bens corporativos, senhor. Assinatura da proprietária. Rafael ficou vermelho. Isso é um absurdo. É lei, respondi, e assinei o documento. Bruna apareceu no topo da escada, assustada. O que está acontecendo? Organização, falei, simples. Ela desceu, de moletom, o cabelo preso num coque apressado. Isso tudo é seu? Sempre foi. O homem recolheu a última caixa. O eco das rodinhas no piso soou como um encerramento. Quando o caminhão partiu, o silêncio voltou, pesado. Rafael passou a mão na nuca. Você está me expulsando. Estou te devolvendo o que é teu, o espaço para perceber o que perdeu. Bruna tentou sorrir, sem sucesso. Você venceu, né? Não. Eu sobrevivi. Fui até a varanda. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra ainda subia quente. Uberaba acordava devagar, e eu sentia o coração bater num compasso novo, o compasso de quem, depois de anos, voltou a mandar no próprio destino. Heitor me mandou mensagem. Primeira fase concluída. Segunda começa às 10. Olhei para o relógio. Inspirei fundo e respondi apenas. Avança. A manhã seguinte nasceu abafada. Céu branco de calor e silêncio. O cheiro de café fresco misturado à madeira úmida ainda pairava no ar. A casa, sem as máquinas, parecia respirar diferente. Ecoava. Sentei à mesa, a mesma onde Bruna havia se exibido dias atrás, e deixei o olhar correr pelas paredes nuas. O vazio não doía. Ele soava como um alívio. O portão tocou às 8:30. Um rapaz entregou uma pasta. Era de Heitor. Dentro, um conjunto de documentos e uma folha solta com poucas palavras. Hoje, reunião com o jurídico. Prepare-se. Respirei fundo. A fase do silêncio tinha acabado. Agora vinha a da exposição. Subi para trocar de roupa. Calça leve, camisa branca, cabelo preso. Vestia a serenidade como quem veste a armadura. Rafael me observava do corredor, ainda de pijama. Vai sair? Perguntou. Tenho uma reunião. Com quem? Com o futuro. E saí, deixando o cheiro de café e ironia para trás. No centro de Uberaba, o escritório de Heitor ficava num sobrado antigo, janelas de madeira e piso de ladrilho hidráulico. Quando entrei,
Ele já estava de pé, segurando uma pasta grossa. Tudo certo, disse, abrindo o sorriso contido de quem prepara checkmate. O advogado dele pediu encontro às 11. Ele já sabe. Perguntei. Ainda não. Mas vai descobrir no horário. Sentei. O ar-condicionado fazia barulho baixo. Lá fora, o som dos caminhões misturava-se ao canto distante de um vendedor de pamonha. Marina, Heitor continuou. A holding está blindada. A casa, os bens, o negócio. Tudo em nome das empresas. E agora vem a parte mais importante, a notificação de uso indevido de recursos. Ele desviou dinheiro. Pouco, mas o suficiente para se complicar. A secretária dele mandou cópias de relatórios e e-mails. Há indícios de que usava a estrutura da empresa para cobrir despesas pessoais. Senti uma pontada de incredulidade. Rafael não se contentava em trair. Precisava se sabotar. E o que eu faço? Perguntei. Nada. Heitor fechou a pasta. A verdade, desta vez, trabalha para você. Saí do prédio com o sol batendo forte no rosto. As ruas estavam cheias, mas a sensação era de caminhar sozinha, como se o resto do mundo andasse em outro ritmo. Voltei para casa no fim da manhã. O calor fazia o ar tremer. Quando abri o portão, vi um carro parado, o da mãe do Rafael. De Lúcia, saia longa, sandália de couro, olhar duro. Marina, o que está acontecendo? Perguntou, sem cumprimentar. Seu filho pode te explicar melhor. Ela cruzou os braços. Ele disse que você está tirando as coisas de casa, que contratou gente para levar tudo. Tirei o que é meu. E deixei o que não me pertence. Rafael apareceu na porta, suando, a voz carregada. Mãe, não dá para conversar com ela. Virou outra pessoa. Não virei, interrompi. Só parei de fingir que não via. De Lúcia me olhou como quem busca culpado. Você devia resolver as coisas com calma. Casamento não é guerra. Sorri de leve. Quando um lado declara posse, o outro precisa declarar limites. Ela baixou os olhos. Nunca gostei dessas modernidades de empresa, de mulher que não precisa do marido para nada. No fim, sempre acaba em desordem. No fim, respondi, com voz mansa, acaba em liberdade. Ela suspirou e entrou. Eu fiquei. O calor grudava na pele. As cigarras cantavam um lamento agudo. Rafael desceu a escada, celular na mão. Você fez o quê, Marina? A diretoria me chamou. Dizem que vazaram informações minhas. Eu não fiz nada. Só deixei que as coisas certas chegassem aos lugares certos. Ele me encarou, um passo à frente. Você me destruiu. Eu só tirei a cortina. A destruição é o que estava atrás. Ele passou as mãos nos cabelos, rindo de nervoso. Você não tem noção do que está fazendo. Tenho, sim. É a primeira vez que tenho noção de tudo. Bruna apareceu na porta da cozinha, pálida. Rafael, eu vi na internet. Seu nome está nos grupos da firma. Falam em auditoria. Ele se virou para ela, o rosto tenso. Eu resolvo. Resolve o quê? Perguntei. A verdade não se negocia. Saí pro quintal. A luz do meio-dia era impiedosa. A jabuticabeira fazia sombra curta, e o chão parecia ferver. Peguei o celular. Uma mensagem de Heitor, notificação entregue. Ele foi afastado. O corpo relaxou. A guerra estava acontecendo sem barulho, e eu, pela primeira vez, não precisava levantar voz nenhuma. Dentro da casa, ouvi a discussão deles subir de tom. Bruna chorava. Rafael tentava justificar o injustificável. As palavras ecoavam fracas, distantes, como se viessem de outro mundo. Sentei no degrau da varanda. Fechei os olhos. A brisa quente trouxe cheiro de pão e terra. E ali, entre o calor e o som da cidade, percebi que a raiva tinha virado outra coisa, uma calma profunda, quase sagrada. O barulho da porta batendo me despertou. Bruna saiu correndo, o rosto vermelho, o olhar perdido. Rafael ficou atrás, imóvel, como quem percebe que o chão sumiu. Não disse nada. Apenas observei atravessar o quintal e sentar na escada, derrotado. Você conseguiu o que queria, murmurou. Ainda não, respondi. O que eu quero é paz. Ele abaixou a cabeça.
O relógio da cozinha marcava 2h15. A casa, pela primeira vez, estava verdadeiramente minha. E lá fora, o sol brilhava sem culpa, como se o mundo inteiro respirasse comigo. Acordei antes do sol. O céu ainda carregava restos da madrugada, aquele azul profundo que precede o calor. Fiz café e deixei o silêncio me acompanhar. Era estranho como o som da colher batendo na xícara tinha se tornado a trilha sonora de uma vitória discreta. O telefone vibrou. Mensagem de Heitor. Ele foi oficialmente afastado. A firma abriu sindicância. A imprensa pode pegar o caso ainda hoje. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era prazer o que eu sentia. Era encerramento. Às 8, o portão soou de novo. Era um sedã preto. De dentro, desceu um homem engravatado, portando uma pasta. Bom dia. Doutor Caio, advogado da família Shen, disse ele, com voz medida. A mãe da Bruna. Claro. Ela pediu que eu viesse entender a situação. Completou. Convidei-o para a sala. O ar parecia mais fresco, embora o calor insistisse lá fora. Não há situação, respondi. Apenas fatos. Ele olhou em volta, percebeu os espaços vazios. Parece que a senhora já resolveu tudo. Sorri. Mineiro aprende cedo a não deixar brecha, nem em receita de bolo. Assinou alguns papéis, agradeceu e foi embora. Pouco depois, o portão abriu novamente. Desta vez, uma SUV branca, a mesma de Bruna. Ela desceu, visivelmente abatida, olhos vermelhos. Posso falar com você? Pediu, a voz baixa. Fiz um gesto para que entrasse. Ela ficou de pé, hesitando. Eu não sabia de nada. Achei que ele era o dono de tudo. Ele acreditava nisso também, respondi. Foi o erro de vocês dois. Bruna abaixou a cabeça. Eu perdi meu emprego, Marina. As pessoas me olham na rua como se eu tivesse cometido um crime. Senti uma ponta de pena. Talvez sincera, talvez costume. A culpa e o aprendizado andam juntos. O que você faz com isso é que define quem vai ser. Ela respirou fundo. Eu queria pedir desculpa. Aceito. Mas não por mim, falei. Por você. É o único jeito de seguir. Bruna assentiu. Ele vai embora hoje. Melhor assim. Quando ela saiu, o ar pareceu mais leve. Fechei a porta e olhei ao redor. Era como se a casa esperasse por esse momento há muito tempo. Às 10, chegou o irmão do Rafael, Lucas, trazendo uma expressão de espanto. Marina, o que aconteceu? Ele está um trapo. Diz que foi sabotado. Foi apenas confrontado pelos próprios atos. Lucas coçou a cabeça. Ele sempre teve mania de grandeza, mas achei que fosse exagero, não problema real. Todos achamos, respondi, até percebermos o preço. Ele me olhou de um jeito meio triste. Quer que eu leve as coisas dele? Quero. Está tudo no quarto de hóspedes. Enquanto ele subia, sentei à mesa e abri o laptop. Novas mensagens, convites, propostas, elogios discretos. As portas que se abrem quando o medo sai. Lucas desceu com as malas. Ele pediu para te entregar isso. Estendeu um envelope. Peguei. Dentro, um bilhete escrito às pressas. Você venceu. Espero que esteja feliz. Sorri de leve. Vencer não era o verbo. Era sobreviver, reconstruir, existir com clareza. Entreguei o envelope a Lucas. Diga a ele que desejo sorte. Mas não retorno. Ele assentiu e saiu, levando o peso que restava daquele casamento. No início da tarde, o telefone tocou. Era Heitor. Marina, os jornais começaram a noticiar. Saiu nota pequena, mas saiu. Analista investigado por uso indevido de recursos corporativos. Vai piorar? Perguntei. Provavelmente. Mas você está protegida. Todos os registros estão em ordem. Obrigada, Heitor. E agora? Perguntou. Olhei em volta. O vazio bonito, o cheiro de limpeza, o eco da casa viva. Agora vem a parte difícil, recomeçar sem raiva. Desliguei. Fui até o quintal. O ipê florescia outra vez, mesmo fora de tempo. As folhas caíam lentas, douradas. A jabuticabeira já tinha fruto maduro,
pequenos pontos pretos e doces. Peguei um, mordi. O sabor da terra misturado ao açúcar do tempo. De repente, o portão bateu forte. Corri até lá. 2 homens de terno, distintivo no peito. Boa tarde. Polícia Federal. Procuramos o senhor Rafael Monteiro. Ele não mora mais aqui, respondi. Mas posso avisar onde encontrá-lo. Um dos agentes anotou o endereço. Obrigado, senhora. Eles se foram. Fechei o portão devagar. As mãos tremiam, não de medo, mas de fim. Dentro, a casa parecia sorrir. A luz do entardecer entrava pelas janelas, dourando tudo. Sentei no sofá e respirei fundo. O ciclo terminava ali, sem grito, sem plateia, apenas o som tranquilo de um relógio que continuava a andar. Peguei o celular, abri o bloco de notas e escrevi. Hoje, enfim, não há mais nada a esconder, nem a perder. O sol descia, alaranjando os telhados vizinhos, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio era só silêncio, não ameaça, não espera, apenas paz. 2 meses depois, o ar de Uberaba já não pesava. O calor seguia o mesmo, mas o corpo não. Havia uma leveza que eu ainda não sabia nomear. A casa, minha casa, cheirava a tinta nova e a pão fresco. Mandei pintar tudo de branco, cor de começo. As janelas viviam abertas, e o vento entrava sem pedir licença. O som do portão, que antes me assustava, agora soava como companhia. No quintal, a jabuticabeira seguia firme. Dela vinha o barulho das abelhas e a lembrança de tudo que resistiu comigo. As manhãs voltaram a ser minhas. Levantava cedo, colocava o café para coar, deixava o rádio ligado baixo e respondia a e-mails. O contrato com a empresa de embalagens ecológicas se transformou em algo maior. Agora, eu vendia para redes de mercado do Sudeste inteiro. Heitor vinha toda semana. Sentava no mesmo lugar onde Rafael costumava discursar. Mas o tom era outro, leve, profissional, respeitoso. Você tem noção do que construiu? Perguntou um dia. Está entre as empresas com crescimento mais rápido da região. Eu só organizei o que já existia, respondi. Ele sorriu. Organização é poder, Marina. Anotei a frase num caderno novo. Às vezes, ainda me pegava lembrando da confusão. Não com dor, mas como quem observa a cicatriz antiga. A raiva tinha ido embora. Ficou a clareza. Numa manhã de sexta, recebi uma ligação. Dona Marina, aqui é do Banco do Brasil. Seu cofre está inativo há 60 dias. Queremos confirmar se mantém a locação. Sorri. O cofre. Aquele onde eu deixei o envelope com os documentos do início da virada. Mantenho. Sim, disse. Às vezes, o silêncio também precisa de endereço. Desliguei. No fim da tarde, a campainha tocou. Era Bianca, minha gerente de operações. Trazia um bolo de fubá e um sorriso. Vim comemorar. Ela ergueu o celular. Saiu na revista de negócios. Empreendedora mineira cria império sustentável. Ri. Império é exagero. Para quem começou num quartinho de casa, é conquista. Sentamos na varanda. O sol descia atrás das árvores, deixando o céu rosado. Bianca me contou das filhas, da escola, da vida simples. E eu percebi como as conversas podiam ser doces quando não vinham carregadas de culpa. Quando ela foi embora, fiquei observando o entardecer. A rua tranquila, o cheiro de terra, o canto distante de uma sanfona que vinha de alguma casa vizinha. Entrei e fui até o escritório. Na parede, pendurei a primeira embalagem que desenhei, amassada, desbotada, mas cheia de significado. Abaixo, uma frase escrita à mão: nada que nasce do silêncio morre no barulho. Senti vontade de escrever. Abri o notebook e deixei as palavras virem, sem meta nem pressa. Não há vingança que cure. Há recomeço que ensina. Fechei o computador e fiquei ali, escutando o som dos grilos no jardim. Às vezes, a paz chega disfarçada de rotina. No sábado, minha mãe apareceu sem avisar. Vim ver se você está viva, brincou, colocando uma sacola na mesa. Estou melhor que nunca. Trouxe pão de queijo e umas plantas novas. Casa vazia precisa de verde.
Enquanto ela regava os vasos, me olhou com ternura. Você é a mulher mais parecida com sua avó que eu já vi. Tomara que sim. Ela sorriu, sem dizer mais nada. Ficamos em silêncio, cada uma com seu pensamento. À noite, peguei uma taça de vinho e fui para a varanda. A lua cheia refletia nas folhas do ipê. O mundo estava quieto, e eu, finalmente, também. O celular vibrou. Mensagem de Heitor. O Centro Comunitário de Empreendedoras foi aprovado. Podemos anunciar semana que vem. Meu peito se encheu de um orgulho simples, quase infantil. Então é isso, murmurei. De dor nasce direção. Levantei a taça. Sozinha, mas em paz. Ao que ficou, gratidão. Ao que vem, coragem. E o vento levou as palavras pro quintal, como quem planta futuro. O sol de domingo se espalhava pelas ruas calmas de Uberaba quando estacionei diante do novo prédio. A fachada branca refletia a luz, e no letreiro recém-instalado lia-se: Centro Elis de Mulheres Empreendedoras. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, e era exatamente isso que eu queria. Lá dentro, o som era de conversa viva, mulheres de todas as idades, de mãos cheias de papéis, de sonhos começando. O cheiro de café e pão de queijo recém-assado misturava-se ao perfume de tinta fresca. Heitor me esperava na entrada. Está pronto, disse ele, com aquele meio sorriso que escondia orgulho. Quer cortar a fita? Balancei a cabeça. Que elas cortem. Eu já cortei o que precisava.